Fala pessoal, eu sou o Diogo Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer as últimas informações do Fluminense. Mais um jogador vai deixar o Fluminense. Paulo Henrique Ganso começa sua discussão de renovação de contrato e uma revelação de bastidores do Fluminense que você vai ficar sabendo aqui. Então, queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Agora nossa meta é chegar aos 13 mil inscritos, então se inscreve aí que você vai ajudar muito. Deixa seu like também nesse vídeo, porque quando você deixa o like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para cada vez mais tricolores. E tem duas opções aqui. Uma que é hypar o vídeo. Quando você clica em hypar o vídeo, você ajuda esse vídeo a ter um alcance maior e ser membro do canal. Se você quiser se tornar membro do canal, você nos ajuda de uma forma que você nem imagina. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre um jogador que vai deixar o Fluminense agora no meio do ano. Trata-se de Vitor Hugo. Jogador que chegou ano passado, né, sobre muito debate no meio da torcida tricolor. Jogador que foi pedido por Mano Menezes com o aval do seu auxiliar Sidney Lobo. Jogador que veio do Cascavel, Série D do Campeonato Brasileiro. Jogou apenas 8 partidas pelo Fluminense. Nesse ano, inclusive, jogou apenas um jogo com a camisa do Fluminense pelo Campeonato Estadual. Ele não vai ter seu contrato renovado e vai voltar para o time do Cascavel, ele que está emprestado até junho. Uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que também deve ter chamado a atenção de todos vocês. O Fluminense está com esse dilema de não ter um primeiro volante, do Bernal tá machucado, do Otávio tá machucado, e em nenhum momento, pelo menos na minha cabeça, passou o Vitor Hugo, pra gente ver como que ele não tem relevância nenhuma dentro do nosso elenco. Senão, né, às vezes está na necessidade, pelo menos leva ele pro banco, mas nem pro banco. E não faz parte dos planos do Renato, então por isso que ele não vai ter seu contrato renovado e vai seguir sua volta pro Cascavel. Lembrando que no início do ano ele chegou a receber uma sondagem da MLS e ele não quis sair para jogar nos Estados Unidos com esperanças de ter mais oportunidades no Fluminense e essas oportunidades não vieram. Realmente é um jogador que não deu certo, foi uma aposta que não acabou não vingando e provavelmente pra gente ver, a gente não tem nenhum primeiro volante no elenco e em nenhum momento passa na cabeça do Renato pelo menos levar o Vitor Hugo. Então isso trata um pouco, né, de como que é o jogador aqui, né, no dia a dia, que talvez não deve ter agradado tanto assim a comissão técnica do Renato e até o Mano Menezes que utilizou pouco o jogador. Então, desejar sorte pro Vitor Hugo na carreira aí, né, que ele possa encontrar seu bom futebol no novo clube, mas realmente no Fluminense ficou muito ruim para ele. Então, vida que segue e tomara que ele siga bem no próximo clube que ele for jogar, que nesse primeiro momento acredito que seja Cascavel. Não sei se vai voltar a ter alguma proposta da MLS para poder contar com o futebol do Vitor Hugo, mas a princípio ele volta pro Cascavel, time do Paraná. Segundo desse vídeo, trata-se de Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, que no final do ano passado tinha discussões, né, no final do ano, início desse ano, para uma renovação de contrato, o contrato Paulo Henrique Ganso que se encerra agora no final de 2025. E teve a paralisação devido, né, ao problema de saúde que ele teve, né, miocardite, que a gente não sabia se ele poderia voltar a jogar ou não. O Fluminense retoma essa negociação e, segundo matéria do GE, o Fluminense quer acelerar esse processo de renovação para o Ganso já viajar para o Mundial Interclubes, né, para esse Super Mundial já de contrato renovado. Por quê? Todo mundo sabe, né, que os jogadores, quando faltam apenas 6 meses para o término do contrato, pode ser um pré-contrato com qualquer time. Então, a partir do mês que vem, o Ganso já poderia estar sendo um pré-contrato e o time que corre por fora, analisando realmente se o Ganso vai renovar. O Santos, por quê? O Santos foi o time que revelou o Ganso e a gente sabe que o Ganso está já com uma certa idade e já está caminhando ali, né, mais para um final de carreira. Então, o Santos pode querer tentar repatriar o jogador para que ele encerre a carreira no Santos. Só que o que a gente pode trazer aqui em alguns pontos importantes. Primeiro, eu acho que você precisa entender, né, como que seria essa pedida salarial. Ele quer um reajuste salarial, mas quanto que seria esse reajuste, quanto tempo de contrato a mais o Ganso teria com esse reajuste, para ver se realmente vale a pena dar um valor muito alto para o Paulo Henrique Ganso. Embora ele seja um jogador muito técnico, de muita qualidade, eu acho que o Fluminense tem que ter uma certa responsabilidade nessas renovações de contrato, jogadores mais para final de carreira. Segundo ponto, com a renovação que parece que vai acontecer, porque o Paulo Henrique Ganso quer e o Fluminense quer, o Paulo Henrique Ganso vai ser mais um jogador que vai encerrar a carreira no Fluminense, como aconteceu com o Marcelo, como aconteceu com o Fred, vai acontecer muito provavelmente com o Fábio, e eu acho que isso é uma marca interessante, quando o Fluminense tem alguns jogadores que encerram a carreira com a camisa do Fluminense, que isso dá uma relevância, aumenta o status do cara como líder, como uma referência de ídolo, né? E um outro ponto também que é muito importante falar do Paulo Henrique Ganso, que eu acho que contribui muito para a permanência dele no Fluminense e ele querer uma renovação de contrato, é o fato da sua família estar toda adaptada ao Rio de Janeiro. O filho dele se declara tricolor, né, o Gansinho, e joga nas categorias de base do Fluminense. E claro, qualquer um que tem sua família sabe que onde sua família está adaptada, se sente bem, a tendência é você querer ficar lá por mais tempo. Então por isso que eu acho que o Paulo Henrique Ganso vai caminhar por renovação de contrato. Eu até em vídeo do início do ano, eu até achava que talvez o Ganso renovaria até 2026 e após essa renovação tentaria encerrar a carreira no Santos.
mas por todo esse cenário, da sua família estar adaptada, do seu filho estar jogando na base do Fluminense, dele querer e do Fluminense querer, eu acredito que o Paulo Henrique Ganso deve ter uma discussão de renovação de contrato para 2 anos e ele encerra a carreira no Fluminense, que é bom, né? E também nessa matéria do GE fala que ele quer ouvir o projeto do Fluminense. Se é montar time competitivo, o que o Fluminense pretende ganhar, como que pode aumentar esse status dele como ídolo. Eu não sei também se vai ter alguma coisa de quando ele encerrar a carreira, se ele vai continuar trabalhando aqui. Então o Paulo Henrique Ganso negocia dessa forma a sua renovação de contrato aí com o Fluminense. Tomara que dê certo, tomara que essa renovação de contrato ele consiga jogar mais um tempo aí com a camisa tricolor, porque eu acho que vai ser muito importante pra gente ter mais um jogador encerrando a carreira com a camisa do Fluminense aqui, mais um ídolo se formando nas Laranjeiras. E para estar finalizando esse vídeo, duas notícias, né? Primeira, há uma expectativa muito grande de um grande público no Maracanã na próxima quinta-feira para a decisão do Fluminense contra o Once Caldas. O Fluminense precisa de uma vitória para conseguir se classificar como primeiro do grupo, além de ser o último jogo antes do embarque do Fluminense para o Super Mundial. O último jogo no Maracanã do Fluminense vai ser esse. Depois o Fluminense joga contra o Inter no Beira-Rio e não tem mais jogos no Maracanã. Então também isso aumenta, né, um pouco o apelo pelo jogo, né? O Fluminense que já vendeu 22 mil ingressos até o momento que eu gravo esse vídeo. Muito provavelmente até quinta-feira você vai passar dos 40 mil ingressos, eu acredito. No mínimo, 40 mil, 45. Então, o Fluminense vai ter um grande público no Maracanã para sua despedida antes do Super Mundial. E esperamos que consiga se despedir jogando bem, conseguindo a classificação em primeiro e indo para o Super Mundial com a moral elevada. E para estar finalizando esse vídeo também, eu quero falar sobre alguns bastidores que foram revelados pela Flu TV do jogo do Fluminense contra o Vasco e duas coisas que me chamaram muita atenção, né? A forma do Guga falando antes do jogo, né, cobrando jogadores que eles pudessem ganhar cada dividida, e foi com esse espírito que o Guga entrou em campo, foi com esse espírito que o time tricolor entrou em campo. E a fala do Renato, parabenizando o time pela atuação. O que isso daí para mim traz de reflexão? Primeiro, nos jogos que o Fluminense não vinha jogando bem, havia muitas pessoas da imprensa falando que internamente os jogadores não estavam satisfeitos, estavam se cobrando, querendo jogar mais, querendo as vitórias. E no bastidor fica muito claro vendo essa cobrança de entrar com atenção, focado, não perdendo nenhuma dividida. Então eu até recomendo vocês, acabou esse vídeo aqui, dá uma olhada nos bastidores. Então isso para mim me chamou muita atenção. E claro, quando a vitória vem, as coisas começam a caminhar de uma forma melhor. E eu acho que o Fluminense precisa aproveitar esse momento que venceu o Vasco para conseguir vencer o Once Caldas e vencer bem aquela partida convincente, para que a torcida olhe e fale, caraca, agora está engrenando. E quem sabe até surpreender e vencer o Inter lá no Beira-Rio, que seria, imagina, antes do Super Mundial, engrenar 3 jogos com vitória consecutiva, com certeza ia melhorar muito a autoestima do time, ia melhorar muito a autoestima da torcida e o time chegaria com muito mais moral lá para o Super Mundial. Só para a gente poder lembrar, o Fluminense estreia no Super Mundial contra o Borussia Dortmund, e quando a gente pega o último recorte de jogos do Borussia Dortmund, os últimos 10 jogos, eles ganharam 9, só perderam o jogo para o Barcelona. Então é um time muito difícil, a gente sabe que vencer o Borussia Dortmund é algo complicado. O que a gente pode tentar se apegar um pouquinho é que eles vão com o time, né? A gente não sabe como que vai ser o time deles. Se eles vão chegar motivados, o que eles vão fazer nessa Copa do Mundo dos clubes, porque a verdade é que os clubes europeus não queriam estar jogando ali, os jogadores estão em final de temporada, queriam curtir suas férias, então eles têm que entender como que vai chegar o nível de motivação desses times europeus lá. Quem sabe, se não tiver muito motivado, o Fluminense pode surpreender e conseguir um bom resultado contra o Borussia. Mas tirando isso é muito pouco provável. Mas a gente tem que conseguir engrenar 3 vitórias consecutivas antes de viajar para o Super Mundial, com certeza. Por os demais jogos contra o Seul e o Mamelodi Sundowns, isso aí faria o Fluminense chegar muito mais forte, com certeza, para esses jogos. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like é muito importante aqui. Como eu já falei, quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais tricolores. Também pedir que você deixe aqui um comentário o que você está achando dessa fase do Fluminense e também se inscreve no canal. E se você puder hypar o vídeo aqui e se tornar membro do Falando de Flu, você nos ajuda muito. E é isso. Tendo mais alguma notícia relevante, a gente volta aqui no final da tarde, grava mais um vídeo e saudações tricolores e até a próxima.